é uma montanha-russa, a hora nós estamos assim, achando tudo lindo, maravilhoso, depois a gente desce para um vale e a coisa fica feia e por aí vai. Esse texto, exatamente esse texto, fala sobre a vinha do Senhor. Então, eu sei que a Sociedade Bíblica colocou um título um tanto quanto até meio direto aqui nesse texto, mas eu quero pensar que esse texto fala da vinha do Senhor. Isso, só isso, nada mais do que isso. Tá? E o texto aqui nos fala alguma coisa sobre essa vinha. Eu creio que a primeira coisa que nós temos que fazer com esse texto é exatamente olhar o texto e ver o que o texto está falando sobre a vinha. Então, o que ele fala? Primeiro, ele identifica a vinha. Olha lá o verso 7, confira aí na sua Bíblia, diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Então, a vinha do Senhor é o povo de Israel, ou seja, é o seu povo, o povo de Deus. A vinha do Senhor é o povo de Deus. E é interessante como nós pegamos aqui esse texto e imediatamente lembramos lá de um outro texto do Novo Testamento, onde Jesus também conta uma história. Aqui Isaías diz que é um cântico, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha, diz o verso primeiro, ou seja, é um cântico. Mas, no caso de Jesus, ele não diz que é cântico, ele diz que é uma parábola, e ele conta uma historinha também. Ele conta uma historinha que é conhecida por nós como a parábola dos vinhateiros maus, ou seja, dos lavradores maus. Então, Jesus usa a mesma ideia da vinha, e ele usou a ideia da vinha exatamente sabendo que o povo ia fazer uma identificação bem direta, porque essa ideia da vinha como sendo o povo de Israel era alguma coisa que estava na mente, na imaginação dos judeus. E Jesus, quando usou essa parábola, usou essa figura, falou sobre a vinha, ele queria exatamente que as pessoas lembrassem disso. Lembrassem que a vinha do Senhor é o povo de Deus. Jesus fala aquela parábola sobre lavradores maus, está lá em Mateus 21, está também nos outros evangelhos e por aí vai. Bom, então nós já sabemos qual é a vinha. Quem é a vinha? A vinha é o povo de Deus. Nós vemos aqui, está lá no Novo Testamento também, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O que mais a gente sabe aqui sobre essa vinha? Nós vemos aqui que há algumas coisas que são ditas em relação a essa vinha. O verso 1 diz, finalzinho do verso 1, o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Então, qual é a ideia que está sendo colocada aqui? Que o local onde foi plantada aquela vinha era um local excelente. Essa é a ideia. Então, está dizendo, olha, Deus escolheu um local ótimo, um local maravilhoso, e aí plantou a sua vinha. O que mais fala sobre essa vinha? Certo? Diz aqui que ele, verso 2, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Vamos parar por aí, né? Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Então, primeiro tem aí sachou, ora bola, sachou. Sachou é uma palavra que você usa no dia a dia, não é mesmo? Sachou? Sachou? E o que é sachou? Ora bola, sachou, todos sabem, tranquilo, certo? É limpar com o sacho. Pronto, agora sim, agora você matou. Então, pastor, se você não tivesse falado, eu nunca ia entender esse negócio. Mas o que é um sacho? Certo? Um sacho é uma espada, uma enxada pequena, uma enxadinha. Certo? Isso é um sacho, uma enxada pequena, uma enxada de jardineiro. Então a ideia é exatamente essa, que Deus teve cuidado de pegar uma enxada, certo? E afofar a terra, com todo cuidado, uma enxadinha para poder a terra ficar bem propícia para plantar. Diz aqui que ele limpou das pedras, certo? Então ele tirou tudo aquilo que podia ser um obstáculo ao crescimento daquela vinha. Também diz aqui, finalzinho, essa parte que nós lemos aqui do verso 2, plantou de vides escolhidas, ou seja, ele escolheu as sementes que ele ia plantar lá, não era qualquer coisa, ele queria do melhor. Então, o lugar era propício, ele preparou o lugar para que ficasse da melhor maneira possível e ali plantou de vides escolhidas.
O texto aqui não diz, mas se você olhar um pouquinho mais na frente, quando Deus diz o que ele vai fazer de ruim, diz lá no verso 5, tirarei a sua sebe, e diz, derribarei o seu muro. Ou seja, se ele vai tirar a sebe e derrubar o muro, é porque tinha uma sebe e tinha um muro, certo? Então, quer dizer, o verso 2 não diz para a gente isso, mas lá na frente está dizendo, assim, ó, Deus cercou com um muro, colocou uma sebe, uma cerca viva, certo? E aí a gente volta para o verso 2. Edificou no meio dela uma torre, não foi uma cabaninha, ele fez uma torre, uma construção bem feita. E, por fim, diz, também abriu um lagar. Ou seja, a parte da preparação para que tudo acontecesse do jeito certo, Deus fez. Ah? E aí tem toda uma sequência aqui, né? O finalzinho do verso 2 diz o que aconteceu, né? Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, e finalmente nós vemos a questão do julgamento de Deus. Verso 5, verso 6, agora vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, e por aí vai. Você leu, eu li também. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu fiz tudo certinho. Eu preparei o lugar, eu escolhi as sementes, eu preparei tudo para que a coisa fosse certa. Mas deu tudo errado. Sabe o que eu vou fazer? Acabar com tudo. Eu plantei, eu vou destruir. Então, eu vou acabar com esse negócio aqui. Então, essa é, em resumo, o que o texto diz. Vamos embora? Não, eu ainda tenho mais uma coisinha para falar para vocês. Então, segura um pouquinho a ansiedade, nós ainda temos mais alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para esse texto e entender é exatamente isso. De um lado, quem é a vinha? A vinha é o povo de Deus. Segundo, o cuidado de Deus, todo o zelo de Deus em todas as coisas que envolvem a vinha. E terceiro, o julgamento de Deus em relação a isso. Tá? Em relação à vinha, em relação ao cuidado e todas as coisas mais. Por que tem esse julgamento? E é a segunda coisa que eu quero pensar aqui nesse texto. É exatamente a questão da expectativa. Olha só, o finalzinho do verso 2, que a gente já leu, já releu, mas eu quero que você preste atenção de novo. Olha o finalzinho do verso 2. Diz assim, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olhem a segunda parte do verso 4. E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Ou seja, havia uma expectativa. Deus tinha uma expectativa em relação àquela vinha. Ele escolheu o lugar, plantou melhores sementes, tratou da terra, cercou, colocou uma torre, etc, etc, etc. Tanto é que no comecinho do verso 4 ele diz, que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Ou seja, Deus fez tudo o que tinha que fazer, mas ele esperava alguma coisa em troca, uvas boas. Ele esperava frutos bons. E é interessante quando a gente compara esta parábola com a outra parábola. A parábola lá, essa aqui é um cântico, né? Mas a parábola que está lá no Novo Testamento, que Jesus falou. Nós vamos dar um pulinho no Novo Testamento só para poder não ficar só o pastor disse. Então vamos lá, Mateus capítulo 21, não perca Isaías, por favor. Mateus capítulo 21, finalzinho da parábola dos lavradores maus, né? Verso 43. Mateus 21, verso 43. Então, a gente vai ler todo mundo junto. Mateus 21, verso de número 43. Vamos ler todos juntos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Se você lembra da parábola que Jesus contou, você sabe que na parábola que Jesus contou, a ênfase não estava na vinha, a ênfase estava nos lavradores, certo? Cântico de Isaías, a ênfase está na vinha.
A parábola de Jesus, a ênfase está nos lavradores, mas a expectativa de Deus é a mesma. O que ele espera? Frutos. Ele espera frutos. Ele espera frutos bons de uma vinha boa. Essa é a expectativa de Deus. Essa era a expectativa, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Tanto é que Jesus diz aqui que ia ser tirado o reino de Deus deles e seria entregue a um povo que produza os seus respectivos frutos. Vamos voltar lá para Isaías, só para a gente caminhar um pouquinho mais, né? Vamos ver lá o finalzinho aí do verso de número 7. Diz assim: este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Entendidos em hebraico, dizem que Isaías faz aqui um trocadilho. A palavra juízo e quebrantamento da lei, justiça e clamor são parecidas, ou seja, juízo e quebrantamento da lei é uma palavra e a outra tem uma coisinha diferente, mas uma não tem nada a ver com a outra, certo? Então tem essa ideia aqui. Mas aqui em português fica do jeito que está, certo? Deus esperava uma coisa e veio a ser outra. Deus esperava frutos bons, mas não vieram frutos bons. Deus tinha uma expectativa. Isso que eu queria parar e pensar um pouquinho sobre essa questão. Deus espera de nós alguma coisa. Deus nos deu a salvação. Deus nos dá bênçãos. Deus nos tem acumulado de bênçãos, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. E Ele espera que em troca, em gratidão, ou seja, como expressão da nossa gratidão, nós produzamos frutos. E eu tenho certeza que a luta de cada um, a vida de cada um é diferente. Você lembra lá da parábola dos talentos, lá Mateus 25? Conhece, né? Então, diz lá que um senhor resolveu se ausentar da terra e dividiu os seus bens entre os seus servos. E diz lá, distribuiu a cada um conforme o quê? A sua capacidade. A cada um conforme a sua capacidade, ou seja, cada um tinha aquilo que podia fazer. Para um ele deu 5 talentos, para outro deu 2, para outro deu 1. Não me interessa saber se você acha que é o cara do 1 talento, o cara do 2 ou o cara do 4, do 5 ou do 10. Isso não me interessa. Me interessa que a vida que você vive é a vida que eu vivo. Os desafios que eu tenho, os desafios que você tem, são do tamanho que você pode suportar. Isso que você tem que entender. Eu tenho certeza que quando Isaías fala todas essas coisas lindas, maravilhosas aqui sobre a vinha, o cuidado de Deus, e você compara isso com a história do povo de Israel, você diz, puxa, mas eles tiveram uma porção de problema. Verdade, mas Deus esteve ao lado deles em todos eles. A minha vida, a sua vida, não é isenta de problema, muito pelo contrário. Nós temos uma porção de situações na vida em que nós somos colocados em xeque, a nossa fé é colocada em xeque. E aí? Deus espera frutos. Deus tem uma expectativa em relação a mim, em relação a você. Eu tenho certeza que você deve lembrar do comecinho do livro de Jó. E no comecinho do livro de Jó, Deus faz uma pergunta ao diabo. Diz assim, observaste meu servo Jó? Você tem visto meu servo Jó? Olha, eu tenho certeza que o diabo também tem observado a gente. Certo? Mas Deus também. E Deus espera de mim e de você uma atitude de frutos. Nós já conversamos em outras ocasiões, é um texto da Bíblia que todo mundo sabe de qual é salteado, né? 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, pelo contrário, Deus é fiel e não deixará que sejais tentados acima de vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento para que a possais suportar. Decorou? Não? É? A próxima vez você decora, tá bom? Então, 1 Coríntios 10, 13 diz para mim o seguinte, que Deus não permite que venha uma situação na minha vida que seja além das minhas forças. Pelo contrário, Deus é fiel
E juntamente com a tentação vai prover o livramento. E está em jogo aí a fidelidade de Deus. Nós estávamos, aliás, não, puxa, agora complicou minha cabeça, né? Porque eu ia falar sobre o que eu falei na quinta-feira, mas mentira, eu mudei o sermão da quinta-feira, agora isso eu vou falar para a quinta-feira que vem. Então esquece, não vou falar isso, fica para a quinta-feira que vem. Porém, todavia, contudo, certo? Todos nós temos problemas, de um jeito ou de outro. Você tem problema na sua família? Olha, a família é um negócio estranho, certo? Família é um negócio estranho. Primeiro que você, quando chega, já está todo mundo lá. Entende? Você escolheu seu pai e sua mãe? Não. Você escolheu seu irmão, sua irmã? Não. Você escolheu seu primo, sua prima? Não. Você escolheu seu tio, sua tia? Não. Quando muito, e ainda bem que nós estamos no século XXI, XX, XXI, quer dizer, tem alguns que é do século XX, mas ninguém é do século XIX, mas tudo bem, certo? A gente ainda consegue escolher, né? Porque tem países que não são assim, países que o marido e a esposa são combinados lá desde antes de nascer, sei lá como é que é aquela coisa. Mas no Brasil é diferente, graças a Deus, certo? Pelo menos você consegue escolher. Mas você não escolhe como vão ser seus filhos, não escolhe. Você pode escolher o nome deles, mas como eles vão ser, você não escolhe. Ou seja, família é uma coisa diferente, uma coisa assim fora do padrão. Família tem pessoas excelentes, pessoas que não são tanto. Família dá muita alegria, mas de vez em quando dá uma dor de cabeça. E por aí vai, gente. Eu tenho certeza que falando de família, você tem uma porção de gente assim que diz assim, gente, olha, minha família só tem nota 10. Tem uns que são nota 2, notas 3, mas esse aí não conta, só conta os nota 10, certo? Olha, todo mundo tem problema na família, de um jeito ou de outro, tá? Problema financeiro, olha, tudo bem, todo mundo tem problema financeiro, certo? Quando você chega lá no livro de Eclesiastes, Eclesiastes diz assim, doce é o sono do trabalhador, mas as riquezas do rico lhe tiram o sono. Ou seja, você imagina lá o cara que aplicou assim milhões nas lojas americanas, porque a loja americana sempre foi uma potência, gente. E aí, de uma hora para outra, o negócio vira fumaça, certo? As riquezas do rico lhe tiram o sono. Todo mundo tem problema financeiro de um jeito ou de outro. Todo mundo tem, certo? Problema de saúde, ó. Cara, cada um na sua, entende? Certo? Como eu já falei para vocês, eu lembro de uma entrevista de uma atriz, né? Não lembro o nome dela, não vou falar nem sobre tortura, mas ela já estava assim, como direi, palavra bonita agora, Guilherme, uma melhor idade, a gente que fala assim, né? Ela estava já na melhor idade, certo? Não sei por que esse eufemismo, mas tudo bem. Estava na melhor idade, certo? E aí o jornalista perguntou para ela, então, como é viver a melhor idade? Então ela diz assim, olha, viver a melhor idade é sentir dor em parte do corpo que você nem sabia que existia, certo? Ou seja, você vai no médico assim, olha, isso aí é um problema, não sei o que lá, do duodeno. Quem? Duodeno. Não, a minha religião não permite. É aquela coisa, nem saber que eu tenho esse negócio. Né? Pois é, agora você tem um problema nessa coisa aí, tá? Certo? E por aí vai. Mas Deus está do nosso lado. Mesmo os problemas de família, mesmo os problemas financeiros, mesmo os problemas de saúde, Deus está ao nosso lado. Deus não nos abandona. Deus não permite que as tentações que sobrevenham à minha vida, à sua vida, sejam superiores àquilo que eu e você podemos suportar. Deus não permite. E por isso Ele espera frutos. Por isso Ele espera frutos. Por isso Ele espera que eu e você, em gratidão, ou seja, em demonstração da nossa gratidão, possamos viver uma vida que honre o nome dEle. O que é uma vida que honra o nome de Deus? Bom, uma resposta fácil, tranquila, numa frase só eu não tenho. Eu sei o que não é. Não é uma vida absolutamente sem pecado, porque infelizmente nós somos pecadores. Essa é uma questão que nós temos que admitir. Mas é uma vida de sinceridade, sabe? Sinceridade diante de Deus. Quando eu estava em Brasília ainda, teve uma época que na Caixa Econômica que eu era substituto de gerente. Eu sempre descrevi substituto de gerente daquele cara que é o dublê do cinema. Sabe como é que é o dublê do cinema?
Na hora de ganhar o cachê, o ator ganha. Na hora de ganhar a pancada, é o dublê. Certo? Então era assim, tinha do gerente que ganhava o salário o tempo todo, tranquilo na dele. Ele saía para o almoço, aí o dublê assumia. Não para ganhar o salário, mas poder continuar com a função de substituto, porque senão você perdia a função. Então você ia lá e sentava lá na mesa do gerente, se a cadeira do gerente é alta, certo? Se vocês não sabem, a cadeira do gerente é mais alta que a cadeira dos clientes, você fica olhando as pessoas de cima assim, acolchoada, aquela coisa todinha. Então, sentava lá na cadeira do gerente, eu posso lhe atender, senhor? Certo? Então, ia aquela coisa, de vez em quando aparecia aquela pessoa assim, então, sabe o que é? O caixa não me deu o talão de cheque, assim, puxa, que coisa chata, né? Por que o caixa não lhe deu? Nada, coisinha à toa, sim, coisinha à toa, por favor, me explique a coisinha à toa. Não, por causa de um chequinho, tá, um chequinho. Aí eu falava, naquele tempo não tinha computador, tá, gente? Naquele tempo, eu quando comecei a trabalhar na Caixa, a gente ia de dinossauro para o trabalho, que nem o Flintstone, entendeu? Aquela coisa assim. Então, não tinha computador, então eu pedi lá a mocinha lá pegar lá a ficha. Então ela trouxe lá a ficha para mim do cliente. Tinha a ficha lá anotada assim. Não, teve um chequinho assim, poxa, qual chequinho a senhora está falando? Certo? Olha, o chequinho aqui de tanto. Eu olhava lá, o chequinho de tanto foi devolvido. Assim, é verdade, o cheque de tanto foi devolvido. Assim. Mas eu já paguei. Ah, que bom que a senhora pagou. Mas olha, teve um cheque de quanto aqui? Ah, é mesmo, puxa, que coisa, eu tinha até esquecido. E tem um cheque de tanto aqui. E tinha aqui, a ficha era recheada, ele tinha até grampeado uma segunda ficha de tanto cheque sem fundo que a mulher tinha dado. Certo? Ou seja, engana a outra, entende? Quer dizer, aquela coisa. É o famoso me engana que eu gosto, né? Eu tenho essa cara de trouxa, mas não sou não. É assim, olha, isso é uma coisa humana. Mas imagina você diante de Deus. Deus espera frutos. Deus deu oportunidade para mim e para você de acordo com as nossas capacidades. Não interessa se um talento, se 2, se 10, se 20, não interessa. O que interessa é, você está sendo honesto na administração desses talentos? Você está fazendo aquilo que você poderia fazer? Você está fazendo só para o gasto? E tem gente que só faz para o gasto. Entendeu? Empurra com a barriga. Dá tudo que pode, não faz tudo que pode, ou seja, faz o mínimo possível. Qual foi o resultado aqui? Nós já lemos. Deus esperava uvas boas e vieram uvas bravas. Deus esperava, diz aqui, desejou que exercessem juízo, e eis quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ou seja, o resultado. Deus tem uma expectativa em relação a mim e a você. Mas qual tem sido o nosso resultado? Qual tem sido a nossa entrega? O que você tem entregue para Deus? Entende? Olha, é assim, eu estou aqui, vocês estão aí, né? Quer dizer, podia mudar o lugar aqui, não tem problema para mim, se vocês ficarem aqui ou aí. A questão é a seguinte, todos nós aqui somos seres humanos. Diante de mim, você pode falar o que você quiser, entende? Ah, então quer dizer, você pode dizer qualquer coisa que é o que você está dizendo, eu confio em você, você é uma pessoa legal, então tá, melhorou, tá? Mas se Deus estivesse aqui, e Deus perguntasse, senta aí, vamos conversar. Por que naquele dia você não veio no culto? Como é que você vai começar a resposta? Sabe o que é, doutor? Não é bem assim, certo? Aí você, qual o resultado? Qual o resultado? Qual a entrega que você tem dado para Deus? Uvas boas, uvas bravas? É, com certeza a salvação não é pelas obras, e eu já falei isso, repito, repito, repito. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz. Ponto final. Mas Deus espera de mim e de você, como esperava do povo de Israel, também uma vida santificada. As pessoas estão olhando a mim e a você o tempo todo. Sempre. Sempre. Elas estão querendo ver como é que nós vamos reagir. Tá? Então, quando eu entrei na Caixa,
certo? Eu gosto das coisas que aconteceram há muito tempo, porque aí vocês não me conheciam. Eu não posso falar o que eu quiser, né? Não, não é bem assim. É porque algumas coisas aconteceram logo que eu era empregado recém-admitido. Então, quando eu entrei, né, os meus colegas ficaram sabendo que eu era crente, pior de tudo, eu era pastor, né? Então, aí ficou a festa, né? Certo? E aí um colega foi, certo? E eu tinha saído para o almoço, quando voltei, ele tinha guardado uma coisa na minha segunda gaveta. Então eu fui, abri minha gaveta. Quando eu abri a segunda gaveta, tinha um exemplar da revista não sei das quantas, com a moça. Então, eu abri a gaveta e fechei a gaveta. Eu falei, olha, alguém esqueceu uma coisa dentro da minha segunda gaveta, por favor, pegue. Certo? Por quê? Porque eu tenho certeza que ele estava vendo qual ia ser a minha reação. O que eu ia fazer com aquele pôster? O que eu ia fazer com aquela revista? Quanto tempo eu ia ficar olhando aquela moça bonita? As pessoas estão olhando para mim e para você. Estão querendo saber como é que eu e você vamos reagir nas várias situações do dia a dia. E o que nós estamos dando para Deus? Uvas boas ou uvas bravas? E que eu e você vamos apresentar diante do Senhor. De novo, Deus não espera de mim, de você, perfeição, ok? Então, quer dizer, se Deus quisesse uma pessoa perfeita, ele chamava só os anjos. Tá bom demais. É mesmo? Diz assim, olha, eu quero só gente perfeita na igreja. Então, aqui você só anjo. Tá legal? Certo? Eu já falei para vocês, se não falei, você vai ouvir pela primeira vez, mas quem já ouviu vai ouvir repetido. Certo? Você sabe aquele cântico que diz assim, eu quero ser um anjo do bom Deus? Vai ficar querendo. Você nunca vai ser um anjo. Tá bom? Esquece, cancela. Você vai ser um ser humano a vida toda. Vai ter um corpo ressurreto, mas você nunca vai ser um anjo. Tá? Porque anjo é anjo e ser humano é ser humano. E acabou a história. Vocês não são anjos. Eu também não. Será que quando eu piso na bola, quando você pisa na bola, Deus diz assim, caramba, você pisou na bola de novo, tenha dó. Não, Deus já sabia que infelizmente eu sou quem eu sou, você é quem você é. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de conscientemente você fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Conscientemente você chegar e dizer assim, olha, eu vou fazer tal negócio ou não vou fazer tal negócio. E essa decisão que você toma conscientemente, se essa decisão é uma uva boa ou uma uva brava, que fruto você está apresentando para Deus? Porque tenha certeza, pastor é só um ser humano. Eu e você somos servos de Deus, todos somos servos de Deus. Ele é que é o Senhor. É com Ele que nós vamos conversar, é com Ele que nós vamos prestar conta. Dele que nós temos que falar e dele que nós devemos buscar todo o auxílio que nós necessitamos. Eu tenho certeza que quando Isaías proferiu essas palavras aqui, o foco dele era o povo de Jerusalém e o povo de Judá. Tenho certeza absoluta, o próprio texto diz para mim e para você isso. Mas eu tenho certeza também que, assim como a vinha do Senhor naquele tempo era o povo de Israel, a vinha do Senhor hoje é a igreja. E assim como Deus esperava de Israel frutos bons como expressão de gratidão, Deus espera da igreja, de mim e de você, frutos bons. E a pergunta é, o que é que eu estou entregando para Deus? Uvas boas ou uvas bravas? O que é que eu estou dando para Deus em gratidão por tudo aquilo que Ele tem dado para mim? Uvas boas ou uvas bravas? Tem que responder isso para Deus, não é para mim. A certeza do seguinte, Deus perdoa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Deus nos fortalece para que nós possamos viver uma vida que seja do agrado dele. Que Deus nos abençoe. Amém.